amada igreja, com a santidade de Cristo. Amém. Vamos dar seguimento à palavra. Dá seguimento à palavra. Nós já vamos orar a Deus. Sim, meu Deus. Como sempre, dando prosseguimento nessa palavra. A palavra de Deus que nos orienta como precisa. A palavra de Deus. E é preciso que nós estamos sempre, não é isso? Meditando mesmo. Meditando para entender, principalmente nessa época da graça, que tem um significado todo importante, toda a vida a obra de Deus teve. Mas para não fazer confusão entre a lei e a graça e o mundo, então é preciso que nós não somente oramos, mas também meditamos nela, nessa palavra. Senhor nosso maravilhoso, Pai Santo, no nome do Pai de amor, Pai de bondade, Deus, Tu és Deus. Graças te dou, meu Deus. Em nome de Jesus. Muda o teu cérebro, Senhor. Mais do que um sapo, papai. Fala conosco, meu Deus. Fala, papai. Em nome de Jesus, meu Deus. Fala, meu Senhor, papai. Anda teu poder, meu Deus. Fala, Jesus. Ai, meu Deus. Abençoe, Pai querido, Pai amado. Sim, meu Deus. Amém. Também adiantarmos a parte das ofertas que alguém trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Para nós, o segmento desse trabalho tão lindo, trabalho do Senhor da glória. Deus e Pai, receba a oferta. Sim, meu Deus. Toma as tuas mãos. Receba, Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor, a sua oferta. Amém. Amém. Glória ao Senhor, nosso amado Deus. Nós, olha as ofertas. Tem alguém que levar envelope? Quer levar? Se tem alguém que queira dar um sinal. Aleluia. Faça. Eu venho pela fé, o Senhor da glória. Aleluia, Jesus. Glória. Glorificado o nome do Senhor. Pai Santo, aleluia. Deus Jesus tem. preparou. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Pai Santo, é fiel. Abençoado por Ele, o Senhor da glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Pai. Os que estão lá atrás, se for possível, sente aqui na frente para nós meditarmos na palavra. Aleluia, Jesus. As irmãs que estão lá atrás, os irmãos, se for possível, daqui a pouco vem, fique aqui na frente para nós meditar na palavra de Deus. Nós já tivemos um comentário até sobre a doutrina do ter o perdão. Não foi isso, irmão Edinho, né? O Edinho. Ele se lembra muito bem, e os irmãos também se lembram, porque são palavras que não dá para se esquecer, devido a um objetivo de atuação direta, não é? Um exemplo. Porque devemos perdoar uns aos outros em Cristo, que nos perdoou. Não é isso? É. E se não perdoar, qual é a nossa posição espiritual? Não é somente ele nos perdoou, mas se nós não perdoar alguém, qual é a nossa posição espiritual diante de Deus? Então, por isso que é bom o ensinamento, não é? É verdade. É bom. Quem compreendeu? Se nós não perdoar de coração uns aos outros, qual é as nossas posições diante de Deus? Nenhuma.
possuídas, quer dizer, que elas estavam no domínio do maligno. Nós tivemos um comentário, porque até passei um esboço para os irmãos, escrito mesmo, sobre perdão e o motivo do pé de Paulo mandar aquela carta para Filemão. Qual o significado da carta de Filemão? Nós tivemos esse ensinamento, lembra ou não? Porque se ele era um empresário com escravo, mas o escravo fugiu da... Jesus só responde a oração sentado ou em pé? Eu vejo muitos ministérios que falam assim, vamos ficar de pé. Aí eu fico pensando, que a Bíblia fala que Deus recebe oração, fecha a porta do teu quarto e olha no teu país secreto. Ele recebe a oração sentado, deitado, andando, de pé e dentro do quarto com a porta fechada. Outra coisa também. Mas a porta fechada significa, no sentido geral, sabe o que significa fechar a porta? Ser humilde, fechar a porta da exaltação. Amém. Outra coisa que eu tenho dúvida é, quando vai ler a palavra, fala, fica todo mundo de pé, quer dizer, sentado, ler Deus não vai receber? Não é uma doutrina, é um costume. É um costume. Pode ficar de pé porque não sei se a irmã conhece postura. Sabe o que é postura, não? Não. É o costume que tem dentro da igreja. Postura é uma cultura, mas ela é de bom comportamento. Geralmente, quando receber um candidato, uma pessoa mais importante, tem essa cultura de ficar de pé, que é um sinal de honra. Você vai depois dessa pessoa. Exatamente. Então, é uma cultura, é uma postura. Não sei se a irmã sabe o que é postura. Eu vou explicar agora. Mas não é só a questão de ficar de pé. Postura também é a maneira de você falar, você expressar, não ser gritalhão, nem barulhentão, está compreendendo? Postura, nem também desabafar em cima do culto, fora dele. Então, são uma série de comportamentos que dá para observar que Deus se agrada. Agora, Cristo, ele é digno de toda honra e de toda glória. Mas isso não significa que se a pessoa lê a Bíblia sentada que vai fazer diferença. Porque o que olha no sentido, no assunto, é o sentido, é a intenção. Que funciona é a intenção. Só que a postura, ela é muito importante, ela tem definição sobre as coisas mais honradas. É uma realidade disso. E o que Deus também quis dizer, não é por falar que ele atende. O que ele quer dizer? Com poucas palavras, mas com fé e obediência. Porque tem pessoas que ela usa tantas palavras de oração que ela na hora ela reza. Está entendendo? Aí ele dá a instrução lá na oração do Pai Nosso. Mas quantas pessoas oram 7 Pai Nosso imediatamente? Isso é o quê? É paganismo, é romanismo. Os romanos aprenderam isso. Entenderam? Pede na oração do Pai Nosso uma vez, depois vai repetindo 7. Não sei porque, não dá nem para explicar porque 7, porque Jesus nunca ensinou isso. Né? Por esse motivo que às vezes a pessoa, preste atenção, nós vamos até
a todo momento. Gente, é Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 2. Vamos meditar. Isso. E versículo 9 e 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Deixa os irmãos procurar. Deixa os irmãos procurar primeiro, para juntos meditar nesta palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos ao 10. Encontra aí, e o jovem também vai ajudar aí no procurar, o Deus junto. Vamos, porque nós temos, irmãos, uma... Pedro, quem? Pedro, 1 Pedro 2, versículos 9 ao 10. Todos procuram para juntos meditar nesta palavra. A palavra de Deus. É bom estudar e compreender melhor. Nós estamos na lei ou na graça? Na graça. Então, uma palavra na graça vale por 7 sacrifícios do Antigo Testamento. Por isso que estou referindo. Jesus ensina isso, toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Já dá para nós ler? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. O irmão Edinho vai ler. Pode ler? Agora a gente já pode, não é? Leia, vamos juntos. Vamos ler então. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Alcançamos ou não? Sim. Alcançamos a misericórdia ou não, irmãos? Sim. E o que devemos fazer? Pedir ou agradecer? Agradecer. Isso é a doutrina do certo, do racional, do raciocínio. Agradecer. Olha, outra exortação aqui dada por Pedro, que a igreja, na posição que ela se encontra, os que prestam atenção na palavra, não pode ter dúvida sobre salvação. De maneira nenhuma. E o que mais inspira a igreja é a doutrina da salvação. Porque a doutrina da salvação, ela traz a experiência dentro de nós, pela fé. E até para quem está pregando para os salvos, e pode dar só um pouquinho, se pregando para os salvos e exortando os que ainda não receberam a Cristo, já tem esta palavra de firmeza. Olha o que Pedro diz aqui, só um instantinho, por favor. Diz a palavra. Olha o tratamento de Pedro com a igreja. Agora imagina bem, chegar para a igreja e dizer assim: a igreja está precisando de você. Então até de agora, em que parte? Se a pessoa não sabe onde a igreja está precisando de conselho, então a pessoa não sabe o que está falando. Está compreendendo? Como existe tantas ironias. Agora o apóstolo Pedro, a igreja do passado é a mesma de hoje. O povo do passado, na época de Pedro, os apóstolos, são o mesmo de hoje.
O Espírito Santo que estava atuando naquela época é o mesmo Espírito que atua em nós hoje. Deixa eu entender. Quando ele faz menção, mas vós sois a geração eleita. Por quê? Porque o texto vem dos versículos atrás. Pode falar, hein? Na salvação é ter a obediência e a fé. Porque ele fala que sem fé não se vai agradar a ele. A salvação é de graça e a obediência é o testemunho. Preste atenção. A salvação é antes da obediência. Ninguém vai ficar obediente para depois Jesus implantar a salvação. A salvação ela atua antes do nascimento da pessoa. Sabia disso? Não? Vamos ver em Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia é para que nós cremos nela. A obediência não salva, a obediência conserva os salvos. A obediência é o testemunho que a pessoa foi salva no passado. E a fé? É a fé salvífica. Você crê que foi salvo aonde? Depois que obedeceu, ou foi salvo no dia que ouviu a palavra e creu. No dia que ouviu e creu. Mas o plano já estava antes. Vamos ver aí, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 4. 1 e 4. Isso. Pode ler o 3 também? 3 também. Para complementar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Caridade, que é o amor completo. Então, veja bem. Quando a pessoa inverte, a situação fica mesmo confusa. Por exemplo, o que nós vamos fazer na igreja? O que viemos fazer ou o que vamos fazer na igreja? Quando estamos prontos a ir para a igreja, o que é que nós vamos fazer na igreja? Buscar a presença de Deus. A presença já anda conosco, nós vamos adorar juntos. Não é que quando você sai da igreja, a presença da igreja fica a presença de Deus fica na igreja, esperando a pessoa voltar novamente para receber aquela presença, não. A igreja somos nós. E a habitação do Espírito Santo somos nós. Então a gente vive adorando na igreja e em casa, ou aonde estiver. Porque é a habitação, quem está compreendendo? Agora, na adoração, o que significa adorar? É um comportamento disciplinar que os membros devem portar. Por exemplo, se o irmão que toca, ele está tocando, qual é a nossa obrigação? É ouvir. Se alguém está louvando, não é nem obrigação, é dever. Devemos ouvir. Alguém está testemunhando, devemos ouvir. E fazendo tudo, uma coisa por vez, agora eu vou analisar bem. Quando nós estamos falando sobre a doutrina de adoração, quando alguém está louvando, que tem 2 ou 3 pessoas conversando algo, que poderia ter falado antes, para deixar para depois, está falando justo na hora do louvor, ou da pregação, ou do testemunho, que tipo de pecado as pessoas estão cometendo? Entendeu o que significa adorar?
Que tipo de pecado você está cometendo? Profanação. Pecado de profanação, falta de zelo espiritual. E é o que não falta, às vezes a gente vê por aí. Oi, mas quando a pessoa está no público e os outros estão todos conversando, estão todos fazendo daqui uma Quem está conversando está profanando. e as pessoas não entendem isso. Deus nunca amou Esaú porque era profano. Vixe, papai, então vai ter que fazer o conserto aqui. Tem que fazer conselho em todo lugar, não é só em todo lugar, irmãos. Às vezes eu chego na igreja, em adoração, o irmão está louvando, eu nem olho, ficar sempre ali, para prestar atenção no louvor ou no testemunho, sem mais comentário, para que, porque você conhece, irmão, nós conhecemos o Espírito de Deus, ele vem nos ajudar a compreender a vontade de Deus e também o zelo pela nossa salvação. É profanação. Olha aqui, olha, vamos ver isso aqui em Hebreus, capítulo 12, 16, 16. A epístola aos Hebreus, por isso que é bom você, eu, nós, estar sempre meditando nesta palavra, a palavra de Deus. Né? É Hebreus capítulo 12, versículo 16. Glória a Deus. Encontraram? Amém. Glória a Jesus. Pode ler. Se não quiser ler, pode. Vou ler. Pode ler. E ninguém seja devoto ao profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabes Isso. que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olhem bem, somente esse versículo. O escritor aos Hebreus está referindo, se nós olharmos o versículo 15, não é? Fala que esse costume de a pessoa não adorar a Deus e fazer o comum com o sobrenatural, misturar o natural com o sobrenatural, profanar o nome de Deus. Misturar o comum com o incomum. Profanar o nome de Deus. Agora, o escritor aos Hebreus está falando que nós temos que estar sempre cortando aquela ansiedade de falar na hora tão ansiosa, aquela ansiedade, doença da alma, doença muito profunda da alma, ansiedade, eu tenho que falar com a minha irmã agora, a irmã está louvando, está, mas eu tenho que falar agora, o irmão está testemunhando, mas eu tenho que falar agora. Por quê? Porque a ansiedade da alma não deixa a pessoa se posicionar na doutrina da moderação. Esaú foi um homem que, de acordo com aquela época, ele era primogênito, mas na verdade não era, mas na cultura era. E ele nunca zelou pelo aquele direito que ele tinha. Ele falou, tanto faz eu ser um primogênito, eu vou trocar esses direitos de honra por um prato de comida. E foi o que aconteceu. Ele deu Jacó, deu o prato de comida. Isso está em Gênesis capítulo 25, 27, né? 25, 27. Fala disso em Gênesis, sobre a profanação de Jacó, de Esaú, porque não tinha zelo pelo direito que Deus tinha, que ele possuía a lei, assim por diante. Agora, quando nós estamos na igreja cultuando a Deus, nós estamos adorando. Mas só
repente ele rematava com esta palavra: quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Quando ele expressou a Gabriel, expulsou a profecia ao profeta Daniel, no capítulo 9 de Daniel, verso 23, na sequência, ele diz: tome e preste bem atenção na lição. Preste bem atenção, porque queira ou não, mas quando tira a visão da palavra, a pessoa perdeu a oportunidade, porque não entendeu. Uma época lá na reunião, em Dragões Sazeiras, tinha um irmão que passou um problema para a reunião, para o missionário, e depois que foi definir o assunto, aí o missionário falou bem assim: vamos ouvir aqueles dois irmãos que estão lá resolver esse problema aqui. Ele não sabia de nada, ele estava conversando. Que vergonha. Mas pior diante de Deus. Estava lá o irmão expondo o problema, e os irmãos lá, aí lá vai o missionário. Esse irmão aí, aqueles dois irmãos, vem aqui na frente, irmão, resolve dar aqui uma opinião sobre esse problema que o irmão passou. O quê? Aí, sabe, né? A repreensão veio forte, porque também era lugar. E é assim que, às vezes, a pessoa perde todas as oportunidades. Quantas vezes foi falado no culto? Não sei. Falou sobre isso depois. Dizer que ouvir a palavra e não procurar entender é entregar o espaço para que um maligno tomar conta de a indústria. Dê uma olhada aí, irmão, em Mateus 13, 19. Por isso que o cristão, irmão, disciplinado, ele é bem comportado. 13, versículo 19. 13, 19. Isso. Quando que se encontra a igreja fervorosa? Como é que se classifica uma igreja fervorosa? Dá atenção à palavra. Diga, irmãos. Dá atenção para a palavra. As irmãs lá atrás querem participar? Pode ler. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o 20? Porém, o que foi semeado
Não está falando literalmente a natureza física que existe, mas está falando o homem ou a mulher, a pessoa que ouve a palavra, mas não dá valor, que não deve prestar atenção como deveria. Por quê? Por causa dos cuidados do pensamento e outras coisas que ele está envolvendo. E quando não entende, tanto a pé, tanto a beira do caminho é espinhoso, ou seja, pedregais, espinhos, beira de caminhos, tudo dá lugar ao maligno. E o maligno, ele trabalha de maneira sutil, melhor dizer, aonde? Na mente. Às vezes, algo que nós precisamos prestar atenção que segura. Por exemplo, nós tivemos um comentário sobre a maneira como Pedro edificava a igreja, pregava para a igreja, transmitia a palavra para a igreja. Não é difícil de aprender. Depois ele faz o resumo da parte B do versículo 10 do capítulo 2, dizendo: vós que não eram povo, mas agora sois povo. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Agora vamos analisar bem. Quem sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia para mim é a pessoa está com um problema e eu tenho misericórdia daquela pessoa. Ajudar aquela pessoa. E a misericórdia, ela testemunha do acordo. Acordo. Fazer um acordo com a pessoa, um acordo de posição de paz. Isso é ter misericórdia dele. Se a pessoa está num fracasso, ela está em estado de miséria. Mas, fazendo um acordo com ela, claro, se ela quiser, então ela passa a adquirir acordo. Porque o acordo, a visão de ter acordo com o outro, só olha para a excelência da paz. Vem de miséria para acordo. Então, Jesus, ele nos deu condição de paz. Deu a condição de paz. Fazendo com que um acordo conosco. Ele deixou. Como nós estamos comentando, aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 27, vamos ver aqui como diz a palavra de Deus, o Senhor falando sobre essas condições, as condições dele para conosco, com a igreja. É uma realidade nesta palavra. Então, isso significa condições de adoração, condição de paz. O que significa adorar é isso. Compreenderam ou não? Sim. E aqui no capítulo 14, 27 do Evangelho de João, e a gente está dizendo assim, ó: deixo a minha paz vos dou. Tem dois pontos finais. Deixo a minha paz e a minha paz. Aleluia. Ele continua dizendo as outras Glória a Deus. Não dolo como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração nesse aterrorize. Então, a condição de paz, irmãos, preste atenção. Ela ocupa 3 lugares. 3 lugares. Quais? Paz com Deus. Paz com nós mesmos, porque você vai distribuir revolta se você tem paz, e paz com o próximo. 3 áreas. Por isso que é bom a gente aprender bem a honrar a Deus através da sua palavra e sentir felizes como a palavra mesmo fala. E ele nos trouxe a alegria da salvação, que permanecer nela ninguém tira. Agora, por que temos que ter 3 da paz em 3 significados?
Por que temos que ter paz com Deus? Para ser submisso a Ele. Por isso que para quem está compreendendo, para que tenhamos paz com Deus, é necessário que sejamos o quê? Humildes. O que significa a virtude da humildade? É crescer erros próprios. Para renunciar, porque nós somos falhos. É uma realidade nisso. Agora, mansidão, para nunca replicar a Deus asperamente. Ser humilde. Ter a temperança referente a falar com Deus. Humildade, temperança e mansidão. Para essas três qualidades, temos que aplicar para Deus, porque é o Espírito de Deus nas pessoas. E para conosco nós temos que sentir o efeito da salvação, mas em condição de paz, amor e alegria. Três para nós. É difícil de aprender, não? São simples assim. E para com o próximo, temos que também aplicar mais três qualidades. A benignidade, que é a maneira da pessoa transmitir a confiança que, quando o próximo falar conosco, ele encontra uma pessoa mansa, moderada. Não com 5 minutos. 5 minutos é quando a gente tem, fica com a gente meio, pede perdão, desaparece meio. Então benignidade. É a maneira de transmitir confiança ao próximo. Falar com o próximo falar conosco, e você ter uma conduta moderada para atender. Bondade é a conservação da benignidade, a conservação da bondade. Glória a Deus. Benignidade, bondade e longanimidade para o próximo. É a paciência mais prolongada. Que é o testemunho do fruto do Espírito. Então, o ensinamento, para que ele serve? Para salvar ou para conservar os que são salvos? Conservar os que são salvos. Conservar. Porque a salvação, ninguém se gloria porque fez um sacrifício e foi salvo, porque fez isto ou aquilo e foi salvo, não. A salvação, ela é inteiramente de graça. Vamos ver isso aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Glória a Deus que nos alegra muito a palavra. Glória a Deus. Agora, Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Pode. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 e 10. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso. Então, as boas obras, ela tem dois significados importantíssimos. Glorifica a Deus, dá bom testemunho da salvação com as obras, e as obras cooperam para galardão. Porque tem duas vantagens na prática das boas obras. Prevenindo que a salvação estava lá no passado. E aí não tem. Agora, você precisa de algo, servir a Deus, no caso um dom, o que você vai fazer? Vai fazer um sacrifício para receber ou vai pedir e confiar? Pedir e confiar. Porque ele investe. Ele não dá dons por sacrifício feito. Ele só dá tudo que ele dá
pôr como investimento assim, ó. É a mesma coisa, o filho vai fazendo curso com a filha. E ele não tem condições para pagar. Mas o pai tem, então o pai vai investindo no filho. E o filho só está desfrutando do que o pai está investindo. Isso é investimento da graça de Deus. Por isso que tem tanto crente exaltado. Eu oro no monte, eu fiz a papai, receber isto e tal e coisa. Está compreendendo? Eu fiz e ainda mente tanto que ainda disse foi Deus que revelou. Fora das escrituras é maligno. Tudo aquilo que é fora das escrituras é de procedência maligna. É verdade. Vai ao monte, vai. Ora. A presença de Deus já não para a pessoa, mas não vem falar para humilhar alguém. Está Quando a gente compreendendo? faz uma coisa assim, uma visita, uma caridade, você não está falando, né? Deus sabe, não é? Você pode dar um testemunho para a glória dele, mas com humildade. Não para humilhar alguém. Porque tudo que a pessoa faz e ela expõe para humilhar outra pessoa, Deus rejeita. Ou jejum, ou qualquer outro tipo de sacrifício que a pessoa fizer para humilhar outra pessoa, Deus não recebe nada. E os dons de Deus são de graça. Não é pago e nem adquirido por sacrifício, é por fé em Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Então, hoje a inversão de valores está muito grande. Vamos terminar esse horário, como sempre, não é? Mas a inversão de valor está muito grande. A Bíblia diz de uma maneira que às vezes a pessoa diz que Deus me fez sentir. Quando você olha o sentimento, não é Deus, porque está contra o efeito da palavra. Isso descontrola muito a parte da pessoa, mexe muito com a psicológica, com a emoção das pessoas. É uma realidade isso. E quem compreendeu ou não? Então, quem compreendeu, a compreensão, ela nos tranquiliza mais. Não resta dúvida alguma. Porque é obra do Espírito Santo de Deus em nós. E ela nos tranquiliza. A pessoa, ela reclama que às vezes nós reclamamos da idade, mas o Espírito Santo em nós, ele nunca é velho. Ele sempre está novo em nosso dente. Ele nos renova a nossa mente. E ele não confunda. Para Deus tem isso, velho nem novo, né? Para Deus, o Espírito Santo, ele sempre é novo. É novo. E ele nos... Por isso que eu digo, o povo da terra quer tudo fazer, sim. Deus continua abençoando, né? Com a permissão de Deus, de acordo com o irmão dirigentes também, na outra terça. É bom a gente estar comentando, não é? Ou não? É bom, vou dizer assim. É tanta ilusão hoje. Olha, você quer ver como está a coisa hoje, resumindo? Uma grande quantia de pessoas está levando fotos de pessoas que já morreram, e os supostos reveladores revelando vidas de pessoas que já morreram, dizendo que Deus está fazendo isso e aquilo e aquilo. Então a feitiçaria está ali. É verdade. Deve nascer com Há um perigo que ocorre fora do contexto. Você ora pela pessoa, Jesus manda orar. Agora, adivinhar não, porque é uma aventura e essa adivinhação é profana. A pessoa se orar na foto de uma pessoa que já morreu, que esteja ali, começar a adivinhar isso, aquilo, depois a pessoa já morreu faz tempo. E o pagão faz isso, tem crente também faz. Você vê que a situação não é boa, a menos que a pessoa renuncie e entra pelo processo da palavra de Deus. É verdade. É muito bom a gente aprender. Sabe por quê? Que nem Deus está usando. Isto é a doutrina do ecumenismo, romanismo e espiritismo. Mistura da fé em objetos. E não, o irmão está falando aí, às vezes, a igreja, se a gente
pequeninha diante de Deus. Não sou grande, quer dizer. Ela faz uns. A gente fala uma coisa aí a igreja acha que a gente está falando o que quer dizer falar. Aí como o irmão está falando, é bom porque confirmou a palavra dela. E a gente fica... Exatamente. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falar assim: a maior revelação está aqui na palavra. Está mesmo, não é? Existe Deus maior e Deus menor? Não. Está vendo? Qual é uma revelação? Está na palavra. E a menor? Não sabe explicar. É humana e é reprovada por Deus. Não existe Deus maior e Deus menor. Tem até o hino que fala, né? Tem. Mas é verdade o hino. Não há Deus maior, não há Deus menor. Como o nosso Deus. Só que os supostos reveladores tem Deus da revelação, irmão, mas tem pessoas que recebem a revelação como dom, sem saber, sem ter sabedoria, discernimento e ciência. Ô irmão, e a revelação em sonho? Depende dela. Nós tivemos esse comentário há poucos dias. Ele tem revelação em sonho, por ela você fica acidentado, acidentes, você fica debilitado, fica enfraquecido, porque quando você sonha falando com uma pessoa que já morreu, que acontece comigo, eu creio que acontece também com outros irmãos, falar com parentes que já morreram, a pessoa, quando ela acorda, ela desconsidera que é variedade de sentidos, está compreendendo? Agora, tem a revelação de sonho, que realmente é verdade, mas tem que ter discernimento. Se a pessoa fica sonhando com gente morta na noite, sem querer, Se é o quê? sonha com pessoas que já faleceram. Então, é isso que eu estou falando. Porque quando o sono é muito profundo, ele entra em variedade de sentido e passa a ter contato com coisas que não existem. Aí o inimigo aproveita e leva você a sonhar falando com pessoas que já morreram. Só que no momento que você desperta, você desconsidera. Porque depois que nós sabemos que morreu, a gente quer comer. Desconsidera, estão compreendendo? Que é uma variedade de sentido e não é real. Quando eu tinha 10 anos, eu tive um sonho, eu não sei se era um sonho, se era uma visão. Eu sei que Deus mostrava para mim a terra pegando fogo. Aí eu gritava e falava para minha mãe assim: mãe, vamos orar, a vida de Jesus, pega o final, põe no qual vamos orar. Aí quando eu olhava para o céu, no meio do céu, assim, nas nuvens, eu via aquele ser de branco, com os braços abertos. Aí eu vi a voz falava 2 vezes, 3 vezes comigo: ah, se você fosse uma crente. 3 vezes eu vi, aí eu me assustei. Agora a senhora é uma crente firmada na visão também, né? E aí não pode distorcer, porque se a visão fala de salvação e precisa aceitar Cristo para ser salvo, claro que a visão é de Deus. Vamos agradecer? É bom o nosso trabalho, comentando a palavra, não é? Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Que o Senhor nos concedeu, Senhor da glória, não só nesta noite, mas nessa época, levando-nos em paz, Sem poder, poder da paz, da tua santa palavra, a fé infinita e misericórdia, e peço meu Deus e meu Pai, para sempre, aquilo que estamos pedindo, que estamos pedindo, seja o Senhor da glória. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e glorificado.